Tudo começa em Washington, D.C. O Aniquilador está descontrolado e lidera uma invasão em frente ao Capitólio. A onda do Aniquilador libera criaturas voadoras e vermes gigantes. Uma mulher cai no chão e implora por sua vida. No último segundo, uma figura sombria se aproxima dela. Aliviada, a mulher diz: "Você me salvou. Obrigada." A Pantera Negra, por sua vez, se limita a dizer: "Fique fora do caminho." E quando a deixa em segurança, ela avisa que o inseto está em frenesi. Hora de fechar status. Logo em seguida, a Pantera ataca com tudo, pulando por toda parte e destruindo insetos. Então, a heroína pergunta: "Status, Doutora Octopus?" Octopus responde que está dizimando as fileiras. Um dos tentáculos perfura uma das feras, explodindo seus corpos em pleno voo. Com um sorriso seco, a Doutora Octopus admite que esse tipo de trabalho de campo não é exatamente do meu agrado. Embora reconheça que Malekith, a quem ela segue com o olhar à distância, parece estar gostando. Em terra firme, Malekith se lança ao combate com violência, maravilhado com os fluidos viscosos que emergem das criaturas, estendendo seus braços para cruzá-los de um lado para o outro. Ao celebrar aquela carnificina sem restrições, a Pantera Negra lança um aviso ao velho elfo bastardo, para que tenha cuidado e não danifique inocentes. Mas Malekith declara que esse matadouro virou sua tela. Nesse instante, alguém diz: "Massacre, preciso tirar os alvos frágeis daqui." Se você não sabe quem é Massacre, basta imaginar os poderes combinados dos pensamentos mais sombrios do Professor X e Magneto, fundidos em uma força quase imparável. E Massacre afirma: "Você sabe que eu deixei aquele fone de ouvido de grito estridente lá no jato. Felizmente, estou sempre lendo seus pensamentos. Ah, e os humanos estão sendo evacuados. Sorte deles." Em seguida, uma voz exclama: "Abominável! Abominável!" E ele diz, prosseguindo para o adversário pela sua glória: "Salve a destino." Mas então a Pantera Negra adverte: "Se você estava lendo meus pensamentos, Massacre, conecte-me diretamente com a fantasma. Nosso benfeitor não precisa ouvir isso." Massacre responde com ironia, dizendo que sua vontade sempre foi tornar-se um simples operador de telemarketing. Porém, a Pantera diz: "Fantasma, nós temos os drones cobertos. Prossiga para o seu objetivo secundário." E ela responde: "Já estou me aproximando." Em outra frente de batalha, o Abominável ataca duramente o Aniquilador, derrubando-o com um golpe devastador, e exige que ele implore por misericórdia. O Aniquilador revida e diz alguma coisa em seu idioma. Mais atrás, Malekith se une à Doutora Octopus, exigindo que ela o transforme em uma arma gloriosa. A Doutora Octopus então responde: "Cale a boca, ou você afetará minha mira." O Abominável afirma que não é tarde demais para o vilão implorar por misericórdia. E na sequência, a Doutora Octopus joga Malekith, que corta o Aniquilador. E quem está logo atrás? A Pantera Negra, que instrui: "Não deixe ele se levantar." Massacre responde: "Seu desejo", e assim por diante. E o joga contra uma estrutura próxima, colidindo com um impacto que ecoa entre as paredes. Segurando seu peito, provavelmente xingando os heróis, ele diz algo em seu idioma e uma porta dimensional se abre. O vilão e todos os seus insetos recuam para esse portal. Um civil vem debaixo de um dos insetos e, ainda abalado, pergunta: "Eles se foram? Esses monstros, quem são eles? E quem são vocês?" A Pantera Negra, por fim, declara: "Não é óbvio, senador?" A Pantera não espera pela resposta do senador e diz claramente que eles são os Vingadores. Para entender tudo isso, voltamos 2 semanas antes, na Lativéria, onde Christoph, o filho adotivo de Victor Von Doom, está trabalhando em algo incrível em seu laboratório. Ele resmunga: "Maldito seja esse Destinobô interno. Passe-me aquela barra estabilizadora." E o Destinobô comenta que Destino nunca sofreu tanto com a plataforma temporal. Christoph, exausto, agradece ironicamente a observação
enquanto o sistema finalmente reage. Na frente dele, um portal místico se abre com força, iluminando a sala com um brilho intenso. E quem aparece? Ninguém menos que o Dr. Destino. Christophe o cumprimenta com respeito, chamando-o de pai, e então pergunta se sua missão diplomática em Wakanda foi bem sucedida. Destino, por sua vez, responde: foi como eu previ. Wakanda é uma nação orgulhosa e lutariam para se manterem independentes, apesar de alguns dentro do governo já terem jurado lealdade. Mas resistência não será necessária. Eu vou permitir a continuação de sua soberania, pois todos os caminhos agora levam a Destino. Destino observa a plataforma à sua frente e pergunta a Christophe se esse é o projeto especial sobre o qual ele estava falando, a chamada Iniciativa Vingadores. Christophe explica: sim, pai. Depois que eu terminar de atualizar sua plataforma de tempo, ela será capaz de pesquisar o fluxo do tempo independentemente para futuros onde seu reinado tem florescido. Podemos trazer campeões do futuro de volta ao presente para servir como testemunho para os pessimistas e céticos, para convencê-los ainda mais de... Sem deixar Christophe terminar, Destino interrompe e diz: mostre-me. Christophe pondera: mas, pai, os ajustes que eu fiz ainda não estão estáveis. As capacidades de navegação cronológica não foram bem ajustadas. Eu não posso ter certeza de que... E seu pai o interrompe com a voz firme: você é filho de Destino, Christophe. Mostre-me. E Christophe simplesmente diz: claro, pai. Com a palma de sua mão, ele inicia uma busca cronológica. E quem vem pelo portal? Ninguém menos que o próprio Hulk Amadeus Cho, vindo do ano 44 depois de Destino. Ainda desorientado, Amadeus Cho olha ao redor e pergunta: onde está? Christophe dá as boas-vindas. Bem-vindo, futuro súdito do glorioso Dr. Destino. Você tem a singular honra de retornar à gênese de seu reinado, para dar testemunho de sua soberania eterna na unificação. De repente, o Hulk o interrompe: Destino? Destino? Você arruinou tudo no meu tempo. Seu déspota louco. Você destruiu o mundo. E enquanto o Hulk começa a atacar os Destinobots, Christophe diz: não se preocupe, pai, eu posso... Mas o Imperador Destino simplesmente o destrói com a magia de sua mão. E então, enquanto se afasta, ele diz: você é o filho de Destino, Christophe. Mostre-me. No presente, estamos de volta a Washington DC, onde Christophe está no palco e anuncia dezenas de repórteres, distintos membros da imprensa. Em nome do meu pai, Victor Von Doom, eu agradeço por se reunirem aqui, apesar do caos e do medo causados pela onda de aniquilação de ontem. Como todos vocês bem sabem, o povo desta cidade não foi protegido de danos pela Capitã Marvel, Homem de Ferro ou o Quarteto Fantástico. Ele lembra que esses heróis puseram em risco a vida de milhares de nova-iorquinos quando enfrentaram a mesma ameaça há mais de um ano. Não repeliram os invasores à sua porta. Mas, sob Destino, vocês não ficarão sem heróis. Eu apresento a vocês os novos Vingadores Superiores. Christophe explica que foram trazidos de um futuro distante, escolhidos para servir como prova viva da ordem, paz e estabilidade que reinará sob o mandato benevolente de Destino. Malekith, Massacre, o Abominável, a Pantera Negra Killmonger, a Doutora Octopus e a Fantasma levarão adiante a obra de meu pai, demonstrando uma maneira melhor de servir ao povo da Terra como seus próprios e mais poderosos heróis. Embora eles possam parecer assustadores, é essa natureza que prova a grande promessa de Destino. Sob ele, a própria noção de vilão é obsoleta. Eles são uma visão de que podemos esperar realizar nos dias que virão. Eles são seus heróis. Eles são nosso futuro. Salve Destino! E aqui vai o Abominável de novo, entoando Salve Destino. Acho que esse cara não sabe muitas palavras. Mas de volta à base, Christophe está dando as boas-vindas a todos de volta. Ele comenta: vejam, não poderíamos ter pedido uma apresentação melhor.
Eu posicionei a equipe como salvadora durante a onda do aniquilador. Um movimento preciso, com efeito imediato na imprensa, que agora está comendo em nossa mão. Killmonger tira a máscara e observa. Você é astuto como seu pai, Christopher. Ela acrescenta. Embora sua fachada talvez seja mais agradável aos olhos. Sim. E Christopher responde. Eu vou deixar você saber se alguma ameaça surgir esta noite. Os Vingadores Superiores chegam ao luxuoso salão e a Dra. Octopus comenta ironicamente. O flerte anterior deve ter sido uma tática de manipulação. Killmonger imediatamente retruca. Cuidado com a língua. Nosso benfeitor é filho de destino. Devemos venerá-lo e lembrar do nosso lugar. Em um lugar mais reservado, Octopus revela. Pode parar com a encenação. Eu transformei nossos aposentos em uma caixa preta. E se ele fizer um check-in enquanto estamos perseguindo nossa missão real, meus drones camuflados devem ser suficientes para enganá-lo. A IA adaptativa está muito além do que esta época considera inteligência artificial. Killmonger então pergunta, você se esquece do que nossa arrogância nos custou uma vez antes? E nós temos um flashback do que exatamente ela está falando do ano 128 depois de Destino. Como você vê, a Pantera Negra e a Dra. Octopus estão tentando fugir de toda essa destruição. Octopus, chocada, diz, isso não pode estar acontecendo. Tínhamos sistemas de segurança para isso. Protocolos. A Pantera, por sua vez, afirma, o velho não vai conseguir a última risada. Octopus responde, nós planejamos por anos, Pantera. Não pode acabar assim. Todos nós ainda carregamos as cicatrizes da incursão final. Confia em mim. Nenhum de nós esqueceu do que estamos fugindo, Killmonger. E a Pantera então pergunta, Fantasma, você depositou o artefato que recuperou do Capitólio? Você já voltou da capital? Ela responde visivelmente abalada. Não queria ir sozinha. Me deu calafrios. Assustada, a Pantera Negra exclama. Então não percamos mais tempo. Abra uma porta. E a Fantasma ordena. Afaste-se. E ela faz exatamente isso. Abre um portal para onde fica a zona negativa. Onde Massacre comenta. Que sorte a nossa que os heróis desta era deixaram uma penitenciária impenetrável perfeitamente boa jogada por aí. E Malekith simplesmente diz. Ah, cheira a ausência. A Fantasma indica que eles deveriam adicionar o artefato ao resto do tesouro e lembra a Pantera Negra para não ficar muito tempo, que os insetos estão fora de controle e que Destino poderia ter agentes infiltrados até lá. Mas a Pantera pensa diferente e responde: se nossa presença aqui transformou o Aniquilador num cachorro louco, então vamos abatê-lo ou soltá-lo nos nossos inimigos. E então ela coloca uma adaga no pescoço da Fantasma e diz: quanto aos olhos observadores, não seja paranoica, Fantasma hesitante. Reivindicamos este espaço para evitar o olhar de Destino. Sim, mas não se engane. A gente já matou Destino uma vez. E vamos queimar toda essa era até as cinzas, se for preciso para reaver nosso futuro. A história começa na prisão 42, localizada na zona negativa. Ali, o Abominável faz uma pergunta. Podem sentir isso? A Fantasma, por sua vez, questiona o que ela deveria estar sentindo. Abominável então explica. A magia. A seiva vital do próprio Lorde Destino que irradia do objeto sagrado que você recuperou. Dá para sentir ela pulsando em você? A isso, a Dra. Octopus responde que, como já explicou muitas vezes, a energia arcana existia muito antes de Destino chegar. Ele só a monopolizou, levando todos à ruína. A voz de Massacre ressoa enquanto ele voa junto aos demais. Ele afirma: pulsos psíquicos estão mostrando que a instalação continua limpa. Nós 6 somos a única vida inteligente nas redondezas, embora eu não tenha certeza se a maioria de vocês realmente se encaixa nessa definição. Em seguida, a Dra. Octopus pergunta à Fantasma: o que você encontrou lá embaixo sob o Capitólio?
Ela completa, dizendo que seus escaneamentos indicaram que o nível de energia era mínimo. Os sensores mal conseguiram detectá-lo. A fantasma entrega o objeto e responde: duvido que soubessem que ele continha energia mágica. Só estava acumulando poeira e não vão sentir falta. Malekith intervém e diz que pensa o mesmo de cada extremidade que cortou deles. Depois, Killmonger declara que cada ferramenta que os ajude a recuperar seu futuro tem valor. E a gente tem um vislumbre dessa geringonça dourada e brilhante, na qual a Doutora Octopus comenta: francamente, não podemos nos dar ao luxo de ser exigentes, dadas as demandas de energia da ogiva arcana. Massacre responde que poderiam carregar esse artefato muito mais rápido se simplesmente seguissem o conselho dele. Killmonger argumenta: matar a Feiticeira Escarlate traria todos os X-Men e Vingadores pra cima da gente, antes que pudéssemos voltar pra cá, para a ogiva. Ele deve guardar seus rancores para si mesmo. A Doutora Octopus ajusta os óculos e, com um tom de alerta, avisa: todos deveriam cobrir os olhos se não quiserem sofrer queimaduras na córnea. A máquina começa a se ativar, emitindo um zumbido intenso. A Doutora Octopus comenta: a gente conseguiu uma carga decente. Uma gota no balde no geral, mas um retorno melhor do que eu esperava. Malekith acha aquilo um espetáculo esplendidamente doloroso e cegante. O Abominável murmura que estão chegando perto de poder retomar o verdadeiro reino de Lorde Destino. E uma visão mostra uma garra roxa enorme que está no verdadeiro reino de Lorde Destino. Killmonger, levando as mãos à cabeça, contradiz o Abominável: não, a gente ainda não está nem perto de preparado ainda. De poder enfrentar aquilo que deixaram para trás. Estamos no ano 128 depois de Destino, e vemos Killmonger atravessando Destino com sua espada. Cercado, Destino exclama incrédulo: como? Killmonger retira a espada de seu corpo e revela como conseguiu esse feito. Mistério, metal antimagia. Ela revela que Massacre devastou o que restava de Krakoa para minerá-lo. E o próprio Massacre comenta que não é comum misturar negócios com prazer. Destino diz: vocês eram meus acólitos, e eu os tirei da lama. Não havia nada que pudessem querer da vida, e ainda assim, ainda me traem. Killmonger o golpeia no rosto enquanto diz: nós queríamos livre-arbítrio, Destino. E Destino responde: a humanidade não é responsável o suficiente para o livre-arbítrio. Ela precisa de mão de ferro de Destino para guiá-la. Massacre faz Destino voar contra a parede completa. Mão de ferro ou mão ociosa? Enquanto você estava acumulando livros de feitiços e bugigangas na sua torre em ruínas, nós mantínhamos a sua ordem mundial. Se você se dignasse a deixar seu trono dourado mais de uma vez por década, você teria notado. Ele continua: seu único mundo sob Destino já não existe. Um deus ausente deixou que murchasse e apodrecesse. Que triste. No chão, Destino fala: se você soubesse os lobos que eu mantenho afastado da porta, criança. Ao que Killmonger responde: que venham. A gente vai quebrar os dentes deles nas nossas lâminas. Já passou da hora de a gente se governar em vez de dobrar o joelho para um tirano que já se excedeu em seu único triunfo medíocre na vida. Destino pergunta: quanto tempo vocês acham que este reino poderá sobreviver sem um mago supremo? Já não resta magia que não seja de Destino. Malekith sorri enquanto responde: ah, mas seus cofres estão tão cheios de bugigangas brilhantes e bibelôs, não estão? Todos os tesouros que você saqueou, prontos para serem pilhados. Nesse momento, eles recebem uma transmissão da Doutora Octopus. Estamos quase atravessando as defesas do cofre. E a gente pode ver que ela e a Abominável estão se divertindo com os Destinobos. Ela diz, desengatando o mecanismo de travamento agora. E, ao espiar, ela diz: não é possível. Dentro está apenas o cadáver do Tiranossauro de Destino. Enfurecida, Killmonger fala: o cofre está vazio. O arsenal mágico de Destino não está aqui. Destino apenas ri,
Logo depois, Killmonger o confronta com a espada em sua garganta. Onde estão as varinhas de Watton? E a lâmina de ébano? E o cerco perigoso? Onde você escondeu a magia da Terra? Destino responde: eu destruí todo o recipiente, sua garota estúpida. A magia morre com Destino. Já consegue ouvi-los? Os lobos uivando? Então, em um acesso de raiva, Killmonger corta a cabeça dele com sua espada. A partir daqui, a gente volta para o tempo atual. Em diferentes canais de notícias, Christoph defende os Vingadores Superiores de Destino, argumentando que a ausência dos heróis tradicionais, como Capitã Marvel e Steve Rogers, prova que a humanidade não pode mais confiar neles. Ele enfatiza que os Vingadores Superiores, vindos de um futuro próspero sob o governo de Destino, são a prova viva da visão de seu pai para um amanhã melhor, buscando unicamente servir e proteger. Por fim, quanto à semelhança dos membros da equipe com criminosos, Christoph usa isso a seu favor, sugerindo que o fato de vilões se tornarem protetores sob Destino demonstra o valor transformador de seu trabalho, ao contrário dos antigos heróis mais poderosos da Terra que, segundo ele, já ameaçaram o próprio planeta. Agora, a história nos leva para a península de Yucatán, onde Esteban Corazon Diablo, conhecido como Diablo, lança um grito de frustração. Não, deveria ter sido impossível me localizar. A doutora Octopus diz: Esteban, você esperou menos de 48 horas depois de escapar da balsa para começar a conduzir experimentos alquímicos na população local. Ela completa: isso não é particularmente discreto. E o Abominável, com suas frases de sempre, diz: em nome de Destino, você pagará por suas transgressões. É claro que Diablo não aceita isso e diz: eu não vou apodrecer nas masmorras de Destino. O vilão pode realizar transmutação molecular e usar o que estiver ao seu redor como arma. Ele também sempre carrega um arsenal de poções e cápsulas de alquimia. Mas antes que pudesse usar uma delas, Killmonger o desarma e diz: chega, não temos interesse em prolongar isso. Já que tem outros fugitivos para capturar. Ela acha melhor acabar logo com isso antes que Christoph e seus Destinobus finalizem os esforços de resgate na vila. Malekith o aprisiona, mas ele resiste dizendo: eu sou imortal, eu sou infinito, você não pode me derrotar. A Doutora Octopus aproveita para extrair a energia arcana verde que emana de seu corpo, enquanto lhe diz que isso poderia ser útil. Enquanto isso, Diablo grita de dor. Octopus diz a Killmonger que sua tecnologia não está projetada para armazenar tanta energia arcana por muito tempo. Ela precisa transferi-la para a bateria o mais rápido possível. Finalmente, Killmonger diz a Massacre para apagar os últimos 5 minutos da memória de Diablo. Não podemos permitir que ele conte aos demais prisioneiros como os Vingadores drenaram a magia dele. Embora Massacre não goste de que lhe deem ordens, ele obedece. Killmonger continua: Doutora Octopus, leve a Abominável e vão agora. Deixem para trás seus hologramas de drones. Christoph demonstrou ser fácil de enganar. O Abominável pergunta: mas e se o próprio Lorde Destino decidir finalmente nos agraciar com sua presença enquanto ele estiver fora? Ele completa dizendo que há tempos espera por uma audiência com ele. Killmonger assegura que se encarregará de que o drone lhe beije o traseiro metálico na ausência dele. E em seguida, uma nave se aproxima. Killmonger diz que é hora de mostrar a Christoph o que ele tanto deseja ver. Ele desce da nave e exclama com entusiasmo que essa é uma oportunidade perfeita para a imprensa. Os meios de comunicação adorarão ver como os Vingadores conseguiram o que o Quarteto Fantástico falhou em fazer repetidas vezes: eliminar permanentemente esse inimigo. Ele finaliza: as mídias vão adorar isso. O grupo se reúne perto da nave de transporte. Christoph continua com seu discurso: eu sei que você inicialmente resistiu à ideia, mas eu sinto que é hora de o mundo se familiarizar mais intimamente com os 6 de vocês. Existe um teto para o quanto o cidadão comum vai admirar heróis que eles realmente não conhecem.
E com todos os Vingadores da nossa era varridos pelo feitiço de Dormammu, o palco foi limpo. Enquanto a nave se prepara para partir, Killmonger o pega pelo braço e lhe diz que talvez tenha chegado o momento de dar o próximo passo para avançar na missão. Malekith comenta que a adulação terá uma nota tão diferente no coro de gritos que, tipicamente, me seguem após um combate. Christoph, fechando a porta, apenas fala: bem, talvez nem todo mundo esteja pronto para as câmeras. De volta à base, Christoph fala: descansem, relaxem. Vocês mais do que merecem. Vocês estão resolutamente à altura do objetivo superior. Se desejarem algo, enviarei Destinobôs para suas suítes. E Fantasma fala: por favor, não. No entanto, Killmonger diz: na verdade, assim que você tiver levado o Diablo para a cela de contenção dele, eu esperava que pudéssemos ter uma discussão sobre táticas, Christoph, a sós. Ele dá uma olhada e diz: os Destinobôs podem cuidar de Diablo. Eu estou livre agora. Pouco depois, vemos o capacete de Killmonger e o de Christoph ambos no chão do quarto. E Killmonger diz: uma tática bem-sucedida, Príncipe de Destino. Muito bem-sucedida, de fato. Mas, enquanto se beijam, Fantasma aparece atravessando a parede. O que deixa a gente bastante curioso para a próxima edição, não é mesmo? A história começa na cidade Destino. Vemos Killmonger se vestindo na beira da cama, enquanto Christoph Bernard a observa. Ele pergunta se pode chamá-la de algo diferente de Killmonger, já que o nome soa muito intenso depois do que aconteceu. Ela responde que é o único nome que resta. Christoph tenta se justificar, lembrando que é filho de Destino, mas ela o interrompe, dizendo que o pai dele não está no quarto. Ele sugere que eles mantenham segredo para preservar a união da equipe. Ela então diz que, com tudo o que o Lorde Destino fez por ela, não gostaria de decepcioná-lo. Avançamos para o futuro, para o ano 116 após Destino. Uma Killmonger muito mais jovem está com outros de sua idade. Ela responde a alguém que é real. O Wakanda ainda está de pé e o punho de ferro de Destino não rompeu seus portões. Os robôs sentinelas de Destino, no entanto, bloqueiam um caminho para o país do Pantera Negra. Um dos jovens comenta que, mesmo que Destino não tenha subjugado Wakanda, ele ainda bloqueia o caminho. Outro questiona se os wakandanos lhes darão asilo e por que arriscariam sua segurança convidando forasteiros. Killmonger responde que as histórias antigas devem ser verdadeiras e que eles não serão rejeitados. Ela avisa que o transponder do Destinobô que eles carregam deve mantê-los invisíveis para as sentinelas. Ajoelhando-se sobre uma rocha, ela conclui que eles sacrificaram tudo para chegar ali e que agora, com o santuário ao alcance, devem seguir em frente. O grupo avança silenciosamente nas sombras. Um deles, esperançoso, sussurra que está funcionando, que eles vão conseguir. Killmonger lembra de manter o silêncio, pois as sentinelas podem ter sensores de áudio. De repente, o transponder do Destinobô que um deles carrega avisa que o núcleo de energia está acabando, e um dos robôs sentinelas de Destino os detecta. Imediatamente, o robô dispara uma poderosa rajada de energia que os atinge, como um mar de fogo. Entre os destroços, um dos jovens, de pele azul, provavelmente um Atlante, pede ajuda a Killmonger. Mas ela se desculpa e continua seu caminho, percebendo que é tarde demais para salvá-lo. Após se esquivar de mais explosões, ela grita que está renunciando a Destino e buscando abrigo. Ela finalmente alcança a cúpula protetora, repetindo desesperada que está buscando refúgio. Voltamos ao presente. Killmonger termina de se vestir enquanto Christoph pergunta se ela pode contar algo sobre o futuro de onde veio, pois ele só sabe que o domínio de seu pai ainda prospera. Killmonger lhe diz que isso não é verdade, mas que sabe que descobrir mais sobre o futuro colocaria sua linha do tempo em risco. A conversa é interrompida por um alerta prioritário dos Vingadores Superiores, uma mensagem da Doutora Octopus. Ela avisa que o físico Franklin Hall
o Graviton, fugiu da balsa e a polícia descobriu seu esconderijo por acidente. Ele agora representa um problema para Detroit, e Octopus pede que ela não se atrase para o jato. Já de pé, Christoph diz que coordenará a missão remotamente e a avisa para não subestimar Graviton. Ela responde que esse é o problema. Os Vingadores permitem que seus inimigos os incomodem mais de uma vez. Pouco depois, o Quinjet dos Vingadores Superiores sobrevoa Detroit. Lá dentro, a equipe discute a ameaça. Killmonger explica que Graviton tem controle sobre a gravidade e que, se não for contido, ele pode esmagá-los. Malekith comenta que seria como um abraço caloroso de uma mãe. Doutora Octopus então avisa que eles não são os únicos atrás dos fugitivos. Killmonger diz que um confronto era inevitável e Abominável anuncia o pouso do Quinjet. Vemos o primeiro confronto direto entre os Vingadores e os Vingadores Superiores. Graviton exclama que se sente honrado por finalmente terem reconhecido seu poder, mas que uma equipe de Vingadores não será suficiente para derrotá-lo. Enquanto isso, a Capitã Marvel explica que eles vieram para capturá-lo, mas Killmonger responde que o condenado retornará com eles e que as masmorras de destino são espaçosas o suficiente para abrigar todos que se opõem ao seu reinado. Tempestade intervém, dizendo que sente pena do conceito de benevolência de Killmonger. Graviton, irritado com a falta de respeito, declara que é melhor todos irem embora. O vilão usa seus poderes para perturbar o campo gravitacional da Terra, lançando os Vingadores e os Superiores ao ar. Killmonger resiste, ordenando que Massacre desative as funções cerebrais superiores de Graviton. Massacre pede um instante, enquanto a Feiticeira Escarlate confronta o vilão diretamente, afirmando que as leis da física não a limitam. Massacre então intervém, perguntando a que ela está presa, e a chama de traidora. Wanda encara Massacre, atordoada, e o questiona: quem é você para usar este capacete? Você conhece o grande homem cujo nome legado você está zombando? Massacre responde: pobre e ingênua Wanda Maximoff, você ainda não me conheceu. Eu sou a canção da morte psíquica da raça mutante. Ele continua: um amálgama de trauma e miséria, o último suspiro do GNX. E conclui dizendo: e foi a sua família quem selou nosso destino. Wanda, furiosa, grita para ele não falar de sua família e o ataca com uma poderosa rajada de energia, destruindo-o completamente. Perto dali, a Dra. Octopus comenta que a energia liberada pela Feiticeira Escarlate sobrecarregou sua bateria em menos de um segundo. Ela pensa que Massacre estava certo e que Wanda poderia fornecer a energia necessária para... Mas a fala dela é interrompida pelo Capitão América, que a ataca, gritando para que ela mantenha os braços sob controle. Ele, no entanto, é parado pelo escudo do Abominável, que grita mais uma vez: pela glória de destino. Sam limpa o rosto e se prepara para enfrentá-lo. Ele comenta que caras de armadura verde carregando escudos trazem memórias ruins. Então começa uma briga de escudos. O Abominável pede a Sam que lhe dê o rosto esmagado do seu Lorde Destino, para que ele não precise mais esconder o seu próprio. Sam fica chocado com o pedido de seu oponente. Enquanto a briga acontece, Ororo flutua no ar. Ela declara que só Destino se beneficia do conflito e que está cansada de vê-lo triunfar. Invocando o poder da tempestade, ela ordena que tudo acabe imediatamente. Malekith é atingido por um de seus raios e reage gritando que consegue sentir o cheiro de Asgard nos ecos de seu sangue. Ele comenta que não é de se admirar que a necroespada se desintegre ao toque dela. Enquanto a luta se intensifica, o Homem de Ferro combate Graviton e pede ajuda, mas ninguém chega ao seu auxílio. Finalmente, a Capitã Marvel responde, dizendo que irá ajudá-lo enquanto acerta a Doutora Octopus. Ao se aproximar, ela comenta que a Mãe Polvo estava fazendo algo estranho com Wanda e que, assim que terminarem, ela quer uma análise completa. Mas antes que possa terminar sua frase, é atacada por Killmonger. A capitã avisa a adversária que ela está lutando com alguém acima do seu nível, mas Killmonger coloca uma adaga em seu pescoço, gritando para Carol
não ousar falar com ela sobre o que ela pode superar. A cena volta para o passado. A jovem Killmonger consegue entrar na cúpula, mas olha horrorizada para as ruínas de Wakanda, que caiu sob o controle do Imperador Destino. Ela se move pelas ruínas chocada, incapaz de aceitar a visão de paredes destruídas e estátuas caídas. Ela se pergunta se o Pantera Negra falhou em proteger seu povo. Diante do trono vazio, Killmonger reconhece que os outros estavam certos em duvidar. Ela percebe que não há um único canto da Terra que não tenha sido corrompido por Destino. Não há refúgio nem trégua para a tirania, e ninguém forte o suficiente para detê-lo. Ela se pergunta se deixar Wakanda de pé foi apenas um truque, uma forma de prolongar a destruição do último vislumbre de esperança. Observando a máscara quebrada do Pantera Negra e, com lágrimas nos olhos, ela declara que chegou a hora de pregar uma peça em Destino. De volta ao presente, Killmonger segura a Capitã Marvel no chão, dizendo que não consegue imaginar o fogo que a move. Carol responde perguntando se é isso que ela quer e a afasta com uma rajada de energia. Assustada, a Capitã Marvel percebe que foi ferida no pescoço. Killmonger revela que a adaga é de adamantium, feita para o falso rei de um reino morto, mas que pode cortar sua pele com a mesma facilidade. Enfurecida, Carol pergunta se mais alguém pode ajudar o Homem de Ferro, já que a Mulher Gato está a irritando. O Visão responde à Capitã que sim, voando em direção ao local do confronto com o Homem de Ferro. Ao passar pelo Capitão América, ele o avisa para ter cuidado com o portador do escudo, pois detectou uma anomalia nele. De repente, a fantasma surge à sua frente e o ataca, mandando-o parar. O Visão se esquiva facilmente e revida com um poderoso raio óptico. Mas o que o Visão vê em seguida o deixa chocado. Seu raio perfurou a fantasma, abrindo um buraco em seu corpo. Ele tenta esclarecer que não pretendia feri-la, pois sua descarga não foi calibrada para ser letal. Mais adiante, alguém dos Vingadores grita com ele, perguntando o que ele fez. A resposta vem na próxima edição. No ano 128 após Destino, uma tentativa de fuga em massa é brutalmente interrompida pela fantasma. Ela desintegra a cabeça de um dos prisioneiros, um aviso sinistro e eficaz para que os outros retornem imediatamente às suas celas. Uma mãe tenta proteger o filho, pedindo que ele não olhe para o horror. A fantasma questiona com desdém sobre para onde ela pensa que está indo com a criança. A mulher a chama de psicopata, como todos os outros. A fantasma retruca, chamando-a de impotente, mas para abruptamente, sentindo uma presença se aproximando. Era o Aniquilador, o senhor da zona negativa. Uma versão gigantesca e aterradora da criatura irrompe, anunciando que a Era de Destino acabou. Agora a aniquilação reinará suprema. Para proteger o filho, a mulher se joga sobre a fantasma e arranca seu respirador, aproveitando que a vilã estava distraída, com a voz que soava como vidro quebrando em sua mente. Enquanto isso, o Aniquilador avança, destruindo uma parede e bradando para que todos abracem a aniquilação. A criança pergunta o que a mãe está fazendo. Lutando bravamente, ela responde que não permitirá que ninguém machuque seu filho. Nunca mais. Continuando da última edição, Visão observa o corpo da fantasma caído no chão, murmurando que não pretendia machucar ninguém. Killmonger pergunta a Carol se são essas as apostas de vida ou morte que ela deseja. Ela não responde, visivelmente em choque. Visão então percebe o engano. As leituras biométricas da fantasma eram humanas, mas artificiais. Eles haviam derrubado um drone, não uma pessoa consciente. Ele se pergunta se fantasma era, na verdade, uma isca. Perto dali, a Doutora Octopus reclama que a fantasma hackeou seus drones. Killmonger, por sua vez, dá uma nova ordem a massacre. Encontrar a fantasma era agora prioridade.
Ela ordena que o colega se concentre e termine o serviço. Após o que Wanda lhe fez, Massacre se reagrupa, suspira e concorda em ir. Nos céus, ele se dirige a todos, ordenando que fiquem parados. Malekith ameaça o Homem de Ferro, querendo saber quão macio ele é por baixo da armadura. Killmonger o adverte que não há graça quando não podem revidar e manda todos de volta à nave. Visão declara que eles não têm o direito de se chamarem de Vingadores. Killmonger concorda, pois são os Vingadores superiores, e ameaça. Se forem seguidos, ela ordenará a Massacre que cause hemorragias cerebrais nos companheiros de carne e osso dele. Instantes depois, a Doutora Octopus manda o Abominável voltar a Lativéria. Eles tinham um fantasma para caçar. Na cidade Destino, Christoph assiste à batalha em um monitor, comentando como seu pai tinha razão sobre ser fácil fazer os Vingadores parecerem agressores. Ele então sente a fantasma atrás de si, que o agarra pela cintura e o faz atravessar o chão, caindo violentamente no nível inferior. Ela ordena que ele não se mexa, e Christoph avisa que, se fizer algo contra ele, seu pai a submeterá a tormentos piores que a morte. Mas a fantasma remove a máscara e responde que não quer sua morte, quer sua ajuda. Ela afirma que os Vingadores Superiores não são quem ele pensa, e ela não é quem eles acham que é. Seu nome é Eva Starr. A verdadeira fantasma foi sua carcereira por quase uma década. Até que a morte de Destino lhe deu a chance de matá-la e escapar. A morte de Destino? Não entendo, pergunta Christoph confuso. O Dr. Destino morreu na minha era, ela responde. Sua plataforma temporal encontrou um futuro onde ele manteve o poder às custas do mundo. Seus próprios acólitos, encarregados de seu reino, o traíram. Estes são seus Vingadores superiores. Christoph pergunta, incrédulo, se é um jogo ou uma manobra para virá-lo contra a equipe. Eva retruca, precisa verificar minha história com uma varredura psíquica? Um feitiço da verdade? Eu estou arriscando tudo. Qualquer um dos Vingadores superiores poderia me matar com facilidade. As coisas que fiz para manter o disfarce e as que testemunhei me assombrarão para sempre. Ele precisa saber quem trouxe para o castelo de seu pai e para sua cama. Killmonger esconde o passado dela, mas Eve descobriu que ela foi uma órfã criada pelo regime de Destino. Sua perseverança chamou a atenção dele e ela ascendeu nas fileiras, pisando em quem estivesse no caminho. Ela é movida por vingança, mas muito mais cruel. A Doutora Octopus é a última herdeira de uma das poucas famílias reais poupadas por Destino. Ele incentivou a ciência dela, especialmente seu talento para experimentação humana, presenteando-a com braços robóticos de sua sala de troféus. Uma Nepo Baby depravada que vê o mundo como sua placa Pedre. Eve continua. Malekith nunca deveria ter existido, mas Destino não resistiu a causar mais carnificina no mundo. Ao devastar Asgard e tomar sua magia, os restos drenados da Albeck, a Necroespada e Undriarne, a arma universal, clamaram por um preenchimento. Eu não sei se o que possui a Golem é a alma de Malekith, ou algo que pensa ser, mas sua sede de sangue rivaliza com a do Elfo Negro em seu auge. A segunda era Krakoana deveria ter sido um renascimento mutante, não a morte da espécie. Massacre renasceu das cinzas, uma configuração psíquica de fúria e dor, contaminada pelo niilismo de saber que a extinção era inevitável. Há rumores que ele é a única personalidade sobrevivente de um mutante ômega que continha uma legião de poderes de destruição. Mas só Destino sabe a verdade. Uma coisa é certa, Massacre é a morte mutante personificada. O Abominável é um verdadeiro crente. Ele apoiou o golpe de Killmonger pensando ser um teste de fé de seu rei Deus. Ele veio de fanáticos que tentavam criar super soldados para Destino.
Usa máscara para esconder a vergonha de seu rosto não ter cicatrizes como as de Destino. Seus criadores acertaram na força, não no cérebro. Os outros o mantêm por perto por ser um idiota útil. E a verdadeira fantasma era a carcereira de Destino, supervisionando seu gulag na zona negativa. Ela era extremamente paranoica. Eu só sei o que sei pelos arquivos no traje. Fui presa aos 14 anos, mas suportar as crueldades tornou-se insuportável após ter meu filho. A fantasma criou um panóptico, uma prisão circular, de onde observava e saboreava cada indignidade que sofriam. Ela tornou nossas vidas um inferno. E eu sonhei em retribuir todas as noites por mais de uma década, até esmagar a cabeça dela. Christophe, alarmado, diz que seu pai não pode descobrir, pois revelaria a falha de sua plataforma temporal e que seu domínio... Eve o interrompe. Ela se infiltrou entre Killmonger e os outros por meses. Eles tinham seus próprios interesses e poderiam ter contornado seu portal facilmente. Você é um meio para um fim. Se não se adiantar ao plano deles, será apunhalado pelas costas como seu pai. O que querem então? Pergunta Christophe. Matar meu pai? Não, mas não hesitariam se ele atrapalhasse, responde Eve. Os Vingadores Superiores coletam toda a energia mágica que conseguem. Estão construindo uma arma arcana. Mas por quê? Para que precisam dela? Christophe pergunta. Eve responde. Destino levou a magia de sua era ao morrer. E, sem o Mago Supremo para manter os monstros do lado de fora, algo muito pior que Destino encontrou uma brecha. Vemos o Aniquilador vomitar uma nova onda de aniquilação. Eve diz ao filho para ficar perto, prometendo protegê-lo enquanto tenta fazer o traje da fantasma funcionar. Mas o menino é surpreendido por uma criatura que entra em sua boca e possui seu corpo. Ele se vira para a mãe e sussurra: abrace a aniquilação. Eve termina sua história. Eu não sei se meu filho pode ser salvo da besta que tomou sua mente. Não sei se meu futuro pode ser salvo dessa onda. Mesmo que os Vingadores Superiores tenham sucesso, eles despedaçarão o mundo competindo pelo poder nas ruínas. Minha única chance está no monstro que criou essa atrocidade. Eu preciso da ajuda de seu pai, Christophe. Preciso de Destino. Ele saberá que eu falhei, retruca Christophe. Colocaria seu orgulho acima do destino do mundo? Ela revida, dando-lhe um tapa no rosto. Você não tem escolha, pirralho mimado. Sua amante deixou claro, se não coletarem energia mágica suficiente em segredo, os Vingadores Superiores destruirão este mundo para conseguir o que precisam. Então, ou você enfrenta seu pai como um homem, ou deixa Destino descobrir a verdade quando seus Vingadores o apunhalarem pelas costas. De volta à Cidade Destino, nos aposentos privados da equipe, Abominável relata que vasculhou todo o complexo, até o quarto do herdeiro, sem encontrar sinal da fantasma. Killmonger ressalta que não sabem quando ela começou a manipular os drones ou o que esconde, temendo uma traição a Destino. Mas a Doutora Octopus alerta para um problema mais urgente. A Feiticeira Escarlate sobrecarregou as baterias arcanas, que podem detonar em 10 minutos. Killmonger lembra que a fantasma era seu portal, mas Octopus a ignora, dizendo que replicou o dispositivo de portal desde o primeiro dia. Massacre entra na conversa, comentando que todos estabeleceram desconfiar mais do que admitem, e pergunta o que farão sobre a traição potencial. Killmonger responde com outra pergunta. Massacre, a criatura inseto despertada por nossa presença, você pode rastrear suas ondas cerebrais? Que pensamento diabólico, responde Massacre, notando o rancor pessoal disfarçado de plano. Killmonger, recolocando o capacete, confidencia. O Aniquilador, como intruso, é um problema. O Aniquilador, como uma arma direcionada, é uma chance de se justificarem.
colocando um prêmio muito maior nas mãos de Destino. No parlamento de Wakanda, Shuri debate com a primeira-ministra do país. Ela afirma que Destino significa apenas uma coisa para sua nação: o fim de tudo como conhecem. Então, a discussão é interrompida quando uma das Dora Milaje aponta para o céu. Um portal se abre, liberando criaturas insetoides gigantes. Pessoas gritam e correm em pânico nas ruas, enquanto o Aniquilador se revela, rugindo ameaças em sua língua ancestral. No parlamento, as Dora Milaje alertam que uma onda de aniquilação no centro da cidade será catastrófica. A primeira-ministra autoriza a evacuação total e ordena que Okoye e as Dora Milaje liderem as defesas. Nesse momento, o Abominável aparece nas telas, dizendo ao povo para não temer, pois a praga não é nada perante a glória dele. Por sorte divina, nossos sensores detectaram esse problema em território wakandano. Os Vingadores Superiores estão prontos para ajudar. Vocês só precisam pronunciar a palavra. E essa palavra é Destino, enquanto a bandeira do Imperador tremula na nave, cruzando os céus de Wakanda. Começamos a história em Birnizana, Wakanda. A princesa Shuri enfrenta a horda do Aniquilador, recusando-se a permitir que as pragas levem a vida de um único wakandano. Ela lembra a Okoye que, com T'Challa fora, devem manter a linha até a chegada dos Vingadores. Okoye responde que não há tempo, pois os Vingadores já estão aqui. No meio do céu, o Abominável se lança contra o Aniquilador, agarrando-o pelo pescoço. Massacre pede para o Abominável contê-lo antes que ele destrua a cidade, e a Doutora Octopus alerta para agirem com cautela, pois há olhares observando. Já está quase lá, Killmonger? Pergunta a Doutora. Killmonger responde com cinismo. Massacre se gaba de ser um ômega, não é? Então deixe-o provar. Massacre ouve e responde. Eu consigo ouvir tudo isso, sabe? Killmonger investe contra alguns guardas wakandanos, que alertam de sua proibição de entrar na câmera. Ela responde que não é o Pantera Negra deles. Com movimentos ágeis, ela se livra rapidamente dos guardas e diz à Doutora Octopus: Eu tenho a arma, Olivia. Você tem certeza de que seu teletransporte da zona negativa não vai me deixar presa no meio do caminho? Ela responde que há apenas uma maneira de descobrir. De volta ao campo de batalha, Malekith é atingido pelo corpo do Abominável, de cujas mãos o Aniquilador se liberta, gritando em direção a Massacre em busca de vingança. Massacre ironiza, dizendo que o Aniquilador não está exatamente exibindo sua inteligência. Shuri interrompe, declarando que a farsa de equipe dos Vingadores deles falhou. A Doutora Octopus manda a princesa parar com o drama e diz a Killmonger que coordenou o portal do fim. Killmonger aparece do nada e cai sobre o Aniquilador, cravando a faca wakandana em suas costas, derrubando-o no chão. Shuri olha para a arma, a quebra-céus, uma espada sagrada para Wakanda. Ela exige saber como ela conseguiu. Killmonger responde que, com uma horda de alienígenas selvagens na cidade, seus guardas devem ter encontrado alguém que não conseguiram derrotar, e ela não é de deixar uma arma poderosa sem uso. Shuri pergunta se a rapidez com que eles chegaram, logo após a onda, não é suspeita. Ela não confia em coincidências, nem no nome Killmonger. Ela responde que não está ali para ganhar a confiança dela, mas garante que mais do que merece seu lugar em Wakanda. Somos levados ao ano 112 após Destino, no centro de Birnizana. Destino diz que, ao ser informado de que alguém havia chegado vivo ao coração da cidade, teve que ver com os próprios olhos. Ele explica que manter esse falso oásis é um teste. Uma jovem Killmonger a observa, escondida, com os olhos cheios de fúria. Nesse momento, Killmonger salta para atacá-lo, mas é facilmente interrompida. Destino a joga no chão após ela cuspir em sua máscara. Ele diz que a insolência não pode ficar impune, mas que respeita o fogo. Destino pergunta: você deseja apenas sobreviver?
ou você tem potencial para prosperar? Voltamos ao presente em Wakanda. Killmonger se encontra com Christophe, observando os Destinobus reconstruírem o lugar. Ela se desculpa pela ação não autorizada, alegando que o perigo era grande demais. Christophe responde que seu laboratório interferiu no sinal, mas confia nela. Ela acrescenta que seu pai está satisfeito. Com a onda de aniquilação repelida pela equipe dela, ela foi essencial na assimilação da última nação que resistiu ao seu domínio. Ela revela que estão considerando presentear a Quebra-Céus a Destino como um símbolo de cooperação. Christophe afirma que seu pai está ocupado, mas que não esperaria nada menos do que realizações desta magnitude. A Doutora Octopus observa atentamente Killmonger e avisa a equipe. Ela está prestes a fazer seu movimento. Estejam prontos, Vingadores. Killmonger se aproxima de Christophe, com a adaga na mão, e diz: "Tenho pena de você, Christophe. Eu esperava que você pudesse aproveitar da aprovação dele pelo menos uma vez antes do fim." Surpreso, Christophe se vira, mas a surpresa é ainda maior quando Killmonger o apunhala com a adaga sagrada. "O filho de Destino morto pela espada sagrada de Wakanda", explica Killmonger. "Isso deve ser o suficiente para despertar a ira do seu pai e desviar sua atenção enquanto completamos nossa verdadeira missão." Ela revela que a era dele já foi apenas um local de extração de recursos e ele não é mais um recurso útil. Christophe pergunta enquanto cai o que você precisa para matar seu dragão. Killmonger responde: "É verdade, Christophe. Um monstro nos espera em nosso próprio tempo. Mas quebramos o governo de Destino e não sofreremos com ele novamente. É melhor enfrentar um monstro do que viver sob um tirano." Retornamos aos flashbacks. No ano 114 após Destino diz a Killmonger que ela não conquistará seu favor facilmente. No ano 117, Killmonger, agora em seu traje, diz a um grupo de Destinobus: "Por ordem de Destino, este acampamento está violando o território soberano. Arrasem-no." No ano 123, ela entrega um capacete a Destino e diz que a resistência no hemisfério ocidental deve ser inexistente. Destino responde: "Eu a criei à minha imagem." De volta ao presente, Olivia avisa a equipe que é hora de partir, pois o alarme foi acionado e uma frota de Destinobus chegará em breve. Killmonger lança um último olhar para Christophe sangrando e diz: "Se te serve de consolo, Christophe, você nunca teve uma chance. Mas eu também não." Ela atravessa o portal e desaparece. Mas assim que Killmonger sai, Fantasma aparece e pergunta a Christophe: "Ainda vivo? Há algum sentido em não deixar você sangrar até a morte? Ou seu pai vai nos matar quando descobrir o que aconteceu?" Christophe, gemendo de dor, a manda pegar a lâmina. Fantasma, cética, argumenta que seus arquivos desaconselham remover um objeto em um ferimento perfurante. Christophe retruca, explicando que os arquivos dela nada sabem sobre magia e que ele pode estancar grande parte do dano. Ele insiste que Killmonger, intencionalmente ou não atingiu sua espinha. Ele então pede ajuda para se levantar, pois eles têm que seguir a equipe. Ava questiona o porquê da preocupação, já que o futuro é um mundo que Christophe jamais conhecerá. Christophe responde com a mesma frase que Fantasma usou com ele no passado: "Eu sou filho de Destino. O orgulho é motivo suficiente." Na Lativéria, os Vingadores Superiores se reúnem no laboratório de Christophe Bernard. A Doutora Octopus adverte: "Teremos apenas uma tentativa de enviar a ogiva arcana totalmente carregada através da plataforma temporal." Massacre, que transporta a máquina com telecinese, ironiza ao dizer que ela poderia fazer isso com seus braços de polvo. A Doutora Octopus se prepara para iniciar a sequência, mas o Abominável não obedece. Malekith exclama: "Temos um motim em nossas mãos manchadas de sangue?" Killmonger tenta intervir, mas é tarde demais. O Abominável levanta seu escudo e destrói a máquina. A explosão é imensa. Olivia reage e Killmonger diz que nunca deveriam ter aceitado um leal a Destino. Mas Malekith os faz entender a realidade.
eu não acho que é a Destino que nosso amiguinho chato deve sua lealdade. Sem a máscara, o Abominável revela um símbolo estranho na cabeça, semelhante à cabeça do Aniquilador. Ele exclama: receba a aniquilação, receba o fim de todas as coisas. Passamos para o ano 128 após Destino. Killmonger encontra o Abominável entre os escombros, sendo atacado por uma pequena criatura, e pergunta: você ainda está conosco? O Abominável não responde, mas se levanta com esforço. A criatura que o incomodava está agora dentro de sua boca. No presente, ajoelhado, o Abominável exclama: Eu sou além do tempo e do espaço. Aniquilador é eterno. Killmonger percebe: não, o dragão nos seguiu até aqui. Isso não é possível. A Doutora Octopus acrescenta, referindo-se ao aviso de Destino: ele nos disse quando o matamos. Ele era a única coisa que nos separava da nossa aniquilação. Da boca do Abominável sai a mão amorfa, cheia de vigor e energia. A história terminará na próxima edição. A história continua no laboratório de Christophe Vernard, na cidade Destino. A Doutora Octopus, presa por uma criatura, grita para Killmonger que o local deveria ser seguro. Massacre, no entanto, responde com cinismo que a segurança é relativa. Ele aponta que, enquanto o dragão não emergir completamente do corpo do Abominável, ele não será forte o suficiente para dominar o mundo. Nesse instante, Christophe e Fantasma chegam pelo portal. Ao verem a versão futura do Aniquilador emergindo, Fantasma percebe o horror. Os Vingadores Superiores trouxeram a aniquilação para todos nós. Não, eu me recuso a ceder terreno, Christophe grita, acionando um feitiço de defesa. Estamos no castelo do meu pai. Esta besta vil não tem lugar nestes salões sagrados. O Aniquilador emerge por completo, estendendo suas asas e começando a devastar o castelo. Killmonger, observando a plataforma do tempo, declara que esta era não lhe diz mais respeito, e adiciona com satisfação: o futuro finalmente nos pertence. Saltamos para o futuro, no ano 128 após Destino. Após a traição de Killmonger, o mercenário questiona as ameaças do falecido imperador, mas é subitamente desintegrado ao lado do cadáver de Destino. Pelo menos Destino estava falando sério sobre levar toda a sua magia com ele, comenta a Jaqueta Amarela, enquanto Killmonger conclui que o mais sensato seria arrasar o castelo devido às inúmeras armadilhas deixadas pelo Imperador. Massacre sente um choque psíquico, percebendo a extinção instantânea de dezenas de milhares de vidas, e alerta o grupo: não devemos esperar para ver por nós mesmos. Voltamos ao confronto. A Doutora Octopus consegue se libertar e tenta motivar a equipe, mas é interrompida por um gemido de dor, percebendo ter furado as costelas. Ela implora a Killmonger por ajuda, mas é sumariamente ignorada. O Aniquilador a alcança e a enfia na boca e a devora de uma só vez, selando o destino de Olivia Octavius. Fantasma e Christophe assistem a seu triste fim, e Christophe comenta a frieza chocante de Killmonger por deixar uma aliada morrer. Fantasma responde que a traidora só estava ganhando tempo, e Christophe se desespera em parar o dragão, mas Fantasma afirma que é uma causa perdida, se recusando a deixar Killmonger escapar após o caos que desencadeou. Nenhuma causa está perdida, garota. Não quando você confia em Destino, uma voz poderosa responde. O próprio Dr. Destino, em seu traje de Mago Supremo, aparece diante deles. Christophe, aliviado e nervoso, diz ao pai que pode explicar tudo isso. E você vai, mais tarde. Destino responde, demonstrando o desinteresse na pressa do filho, e ordena que ele o siga. Enquanto o Massacre tenta manter o Aniquilador sob controle máximo com telecinese, Destino observa e diz a Christophe que, apesar de tudo, ele reuniu as ferramentas certas. Destino então desfere um feitiço em Malekith.
que se rasga em dois. Destino usa sua magia para separar e restaurar as duas metades em suas formas originais. Andjarn, criado a partir de Mjolnir, e a Necroespada, o simbionte de Null. Segurando uma arma em cada mão, Destino proclama que o Golem requer uma mão firme para guiar sua energia e diz ao filho: escolha sua arma, Christophe. Christophe escolhe um de Jorn. Destino, carregando a Necroespada, avisa: considere-a uma chave que o manterá fora do nosso mundo. Em seguida, Destino flutua até Massacre e, mostrando todo o seu poder, arranca o capacete de sua cabeça. Massacre grita de dor com a invasão súbita. Um telepata mutante da sua estatura deveria ser capaz de se defender em um campo equilibrado, Destino declara, forçando o confronto. Não resista a um verdadeiro encontro de mentes. Massacre é imediatamente confrontado com o peso da experiência. Tal desespero existencial? Tal niilismo sem fundo? A aniquilação absoluta em todas as suas formas. Ele revela seu terror. Eu nunca fui exposto a pensamentos tão infinitamente sombrios. O verdadeiro poder significa encarar esse vazio sem fraqueza ou hesitação, Destino retruca. Enquanto isso, Christophe avança contra o abominável. Mesmo sendo atingido pela garra do aniquilador, ele se endireita, movido pelo orgulho, e declara: eu não vou falhar com você, pai. De novo, não. Ele então corta a cabeça do abominável e uma torrente de energia amarela sobe ao céu. Massacre entra em colapso, contorcendo-se de dor pela sobrecarga psíquica. Destino, vendo o sofrimento do telepata, levanta a Necroespada e diz: parece que agora é minha vez de oferecer misericórdia. Ele desfere um golpe final e fatal na cabeça de Massacre. Nos movemos com Killmonger, que foi seguida por Fantasma até uma câmara subterrânea. Fantasma abraça e as duas caem. Covarde, traidora, grita Killmonger. Fantasma retruca, referindo-se à traição. É mais nobre esfaquear no estômago? Fantasma se torna intangível, desviando do ataque de Killmonger, e revela que elas estão a 9 metros abaixo da terra, em uma bolsa de ar isolada. Fantasma tira o capacete e a confronta. Eu sou cada pessoa que você e os outros acólitos esmagaram. E agora eu sou o último rosto que você verá. Ela decola, deixando Killmonger gritando furiosamente que é uma sobrevivente e que a fará uma fantasma de verdade. Você terá que me encontrar primeiro, responde Fantasma, mentalmente acelerando de volta para o castelo. Retornamos a Destino. O Aniquilador jaz derrotado. Christophe celebra a vitória, mas Destino repreende. Você se orgulha das ruínas desta parte do castelo? Enquanto Destino incinera o corpo do vilão, ele diz a Christophe: não estou bravo, apenas decepcionado. Afinal, isso é exatamente o que eu esperava de você. Passamos para o futuro distante. O Imperador Destino levita entre correntes cósmicas de energia. E Christophe, agora um homem envelhecido, se aproxima dele e diz solenemente: eu nunca imaginei que este dia chegaria, pai. Destino, sem se virar, responde: você tem sido inabalavelmente leal, Christophe. Eu aprendi tudo o que pude como Mago Supremo da Terra, mas há muito além do nosso plano de existência. Destino remove sua capa e a entrega a Christophe e questiona se o povo aceitará outro governante. Eles se curvam diante de Destino, mas o monarca encerra: eu estou além dessas preocupações terrenas, e você deve escolher como irá liderar. O manto de Mago Supremo agora é seu. Eu sei que você não vai me decepcionar. E ele desaparece no cosmos. Christophe, vestindo a capa e notando a máscara de seu pai ao seu lado, declara com resolução: você está certo, pai. O mundo precisa de um Mago Supremo, e terá um. Finalmente, enquanto coloca a máscara, ele conclui sua aceitação do legado. Mas o mundo também precisa de destino, e eu trarei destino ao mundo.
Voltamos ao presente. Dias depois, no novo laboratório, Christoph deixa uma mensagem gravada para o pai. Pai, quando você receber isto, eu terei expiado meus erros. A criatura que os Vingadores Superiores trouxeram de volta era uma iteração perversa do Aniquilador. Minha hipótese é que suas ações em nossa linha do tempo expuseram o Aniquilador a energias que alteraram seu caminho evolutivo. Portanto, tenho apenas um curso de ação: encontrar e destruir o Aniquilador agora, antes que ele possa se adaptar. Afinal, eu sou filho de destino, e eu provarei isso. Terminamos com Christoph atravessando a plataforma do tempo que ele conseguiu replicar, determinado a acabar com a ameaça. E aí, o que vocês acharam da conclusão de Vingadores Superiores? Mas, antes de encerrar, precisamos falar sobre o verdadeiro plot twist. Lembrem-se, os Vingadores Superiores vieram de um futuro onde mataram o Dr. Destino, e no final, o Destino original, Victor Von Doom, se retira, passando o manto e capa de Mago Supremo e o próprio nome para o filho. Isso confirma. O Destino que Killmonger e sua equipe assassinaram naquele futuro era Christoph Bernard. Ele buscou a glória do pai, mas a ironia é que sua própria determinação selou a profecia de sua morte. Christoph está agora em uma missão no tempo, sem saber que se tornou o vilão que seus antigos aliados voltariam para matar. O que vem a seguir? Teremos que aguardar. Por enquanto é isso. Não se esqueçam de apoiar o canal com seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu e até o próximo vídeo!